Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. E os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Essa passagem está em João, capítulo 21, vai do primeiro versículo até o versículo 7. Essa passagem ela tem 2 pontos muito importantes para a gente conversar, que a gente passa por essas situações na nossa vida e vai servir de bastante aprendizado para a gente, se Deus quiser, né? Se Ele conseguir colocar isso nessa nossa cabeça teimosa. São 2 pontos muito importantes, mas antes disso, eu vou só comentar com vocês que antes dessa passagem ela ocorrer, Jesus tinha acabado de ressuscitar e já tinha aparecido para os apóstolos. Tá? Ele já tinha se manifestado aos apóstolos, os apóstolos já tinham visto Jesus ressuscitado. Naquele momento ali, eles já entenderam que Jesus é o Filho de Deus. Quem tinha alguma dúvida ali passou a não ter mais, não é isso? E aí, quando eles veem Jesus e passado alguns dias, o que acontece? Os infelizes resolvem ir pescar. Eles resolvem ir pescar. Sabe quando que eles pescavam? Você lembra quando que eles pescavam? Eles pescavam quando eles não conheciam Jesus Cristo. Eles viram Jesus Cristo ressuscitado e, ao invés deles seguirem com o caminho deles, que seria levar a verdade, levar que Jesus é o Salvador para todos, né? Eles ficam super empolgados ali quando veem Jesus, mas logo depois eles simplesmente esquecem do que eles viram e resolvem viver a vida normal, como se Jesus não existisse. Vamos pescar. Esse aqui é o primeiro aprendizado para a gente. Sabe por quê? Pensa comigo o seguinte: quantas vezes você vai na igreja e aí você sai de lá super motivado? Na igreja, assim, em qualquer outro lugar onde você ouça a palavra, uma conversa com um amigo, ou uma passagem que ela aparece para você no teu telefone, enfim, em qualquer lugar. Qualquer situação onde Jesus manifeste na tua vida, em que você fique super empolgado. Quantas vezes isso já aconteceu? Vamos voltar para a igreja. Você vai na igreja, você ouve a palavra, você sai de lá super empolgado, super motivado a seguir o caminho que o nosso Senhor espera que você passe a viver servindo a Ele. E logo depois, você resolve viver uma vida como se Jesus não existisse. Como se você não tivesse ouvido a palavra que você ouviu, de repente, há 30 minutos atrás. A gente olha os apóstolos e fala: nossa, eles são doidos, eles vão voltar a pescar, mas a gente faz isso todos os dias. E esse é o primeiro aprendizado. Que a gente não precise ser como os apóstolos, que precisam estar ali o tempo todo, recebendo estímulos para eles estarem seguindo o caminho que Jesus espera. Eles ficavam super empolgados, mas daqui a pouco eles desanimavam. Eles já desviavam o caminho deles e já buscavam as coisas da terra, coisas que não faziam sentido. Coisas que não faziam sentido. Não faz sentido você encontrar Jesus Cristo, você ouvir a palavra e você logo depois, você ficar preocupado com as coisas da terra e só com as coisas da terra. Não faz sentido. Viver uma vida depois
sem lembrar que Jesus Cristo, ele é o Salvador. Ele é o nosso Salvador. Então, que a gente possa ser diferente dos discípulos. A gente não precisa desses estímulos o tempo todo, não precisa que Jesus realmente apareça todo dia na nossa frente para falar assim, meu filho, vamos lá hoje, vamos seguir meu caminho? Não, ele não precisa de fazer isso. Ele não precisa de fazer. Você, assim como eu, já tem a certeza de que Jesus, ele é o Filho de Deus. Só que agora o que a gente tem que fazer é viver para seguir esse caminho. Viver seguindo um caminho, tendo a certeza que Jesus, ele é o Filho de Deus. Você não, quando eu falo, se preocupar com as coisas da terra, você tem que fazer as coisas da terra? Tem. Você tem que ir lá trabalhar? Você vai trabalhar, mas pensando assim, poxa, eu estou indo trabalhar graças a Jesus que me dá a vida, mas eu vou usar aqui o meu trabalho também, se eu puder, como uma oportunidade para levar para outras pessoas a palavra. Entendem? Que o motivo de tudo, na nossa vida, o primeiro motivo e o maior motivo, seja ele. Seja Jesus Cristo. Novamente, a gente poderia ir pescar? Poderia. Mas de repente, se a gente fosse pescar conversando e falando de Jesus, falando das maravilhas que ele fez para as pessoas ali à nossa volta, maravilhoso. O que não dá é para eu ir pescar, é para eu ir trabalhar e não passar Jesus Cristo na minha mente, no meu coração. Meu dia passar e Jesus não ter estado presente na minha vida durante aquele dia. É isso que não faz sentido. Esse é o primeiro aprendizado, isso é a primeira coisa que a gente precisa de pensar e refletir. E a segunda é mais simples. É um termômetro. O que acontece? Quando esses infelizes eles resolveram ir pescar, o que aconteceu? Eles pegaram alguma coisa? Lógico que não. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então o que acontece? Se você está seguindo um caminho que não é o que Deus espera de você, você acha realmente que Deus vai te presentear? Não vai. E aí sabe o que acontece? Isso é um bom termômetro para você saber se o caminho que você está seguindo é o caminho que Deus espera de você. Se você está seguindo um caminho e você vê que nesse caminho você não está colhendo fruto nenhum, você não está conseguindo pescar nada, é para você parar e refletir se de repente esse caminho é o caminho que Deus gostaria que você estivesse indo. Porque se não está vindo nada, talvez não seja esse caminho. Talvez não é esse caminho. Eles não pegaram nada porque Deus mostrou para eles, olha só, o que vocês estão fazendo? Eu quero que vocês façam outra coisa. Eu quero que vocês pesquem homens. Eu não quero que vocês pesquem peixe. E naturalmente que eles não vão pegar peixe nenhum. Então, esse é o segundo aprendizado. Que a gente possa olhar para a nossa vida e para a nossa caminhada e se em algum âmbito da nossa vida a coisa não estiver andando, a gente não estiver recebendo aquilo que a gente espera, vamos botar assim, recompensas, se a gente não estiver pescando nada, é para a gente parar e pensar se de repente esse é o caminho que Deus gostaria que a gente estivesse indo. Entende? Esse é o ponto que a gente precisa de pensar. Então, o primeiro ponto, que a gente não precise ficar o tempo todo, assim como os apóstolos, sendo estimulados por Jesus o tempo todo para que a gente viva por Ele. A gente simplesmente, todos os dias, a gente precisa de acordar e a gente olhar para Ele e falar, meu Senhor, eu escolho viver por você. O meu dia de hoje eu escolho viver por você. Eu escolho colocar você como o principal motivo da minha vida hoje. Que a gente possa fazer isso todos os dias. E que a gente possa, durante o nosso dia, lembrando dele, colocando ele como sendo o grande motivo do nosso dia e da nossa vida. E o segundo ponto é que se o caminho que você está fazendo, você não está conseguindo pescar nada,
Pare e pensa se realmente é esse caminho que você deve seguir. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo assim permitir.